capítulo 13. Evangelho de João, capítulo 13. Versículo 1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiava às suas mãos e que viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestimentas de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com o que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: O que eu faço não o sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: Quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Versículo 34. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor um pelos outros. Querido Pai, nessa noite te peço que tu nos dê a tua palavra e que ela nos toque tão profundamente. Porque quando a tua palavra nos toca tão profundamente, meu Deus, a nossa vida é marcada por aquilo que o Senhor marca. Nos ensina, nos inspira, que a tua unção possa fazer diferença em quem ouve e em quem fala, em nome de Jesus. Amém. Quero compartilhar com você sobre um tema tão recorrente, que nós falamos tanto, você já ouviu tantas vezes. Amar como eu vos amei, disse Jesus. Novo mandamento eu vos dou, que vocês amem como eu amei vocês. Este talvez seja o maior de todos os mandamentos e o mais difícil de todos os mandamentos. Amar é um desafio para nós pecadores, para cada um de nós. E não importa quão dedicado seja você como pai, amar o teu filho como Jesus deseja que você o ame, é um desafio muito grande, maior do que você. Amar é um dom de Deus. E o amor, ele é tão importante na nossa fé, ele é tão fundamental na nossa fé, que absolutamente nada é aprovado por Jesus, de virtudes que a gente possa ter. Essas virtudes desacompanhadas de amor, elas não se aproveitam para nada. Você pode ter uma fé impressionante, que se você não tiver, juntamente com a sua fé, o amor de Deus fluindo na sua vida, a sua fé não se importará de nada, não se aproveitará para nada. Você pode ser uma pessoa tão santa, ter uma virtude de santificação na sua vida,
tão profunda, tão intensa, tão zelosa de você. E ser tão obediente a Deus nas práticas espirituais, você ser tão zeloso e entregue à oração, a uma prática de jejum, à leitura devocional diária, mesmo que você ore 3 vezes por dia, de manhã, na hora do almoço, de noite, ou no período da tarde, mesmo que você tenha uma vida de santidade, de purificação na sua vida, se você não tiver amor, nada disso se lhes aproveitará. O amor é a virtude mais importante e imprescindível da sua relação com Deus. Sem amor não se aproveita nada das relações. Tire das relações o amor, deixe a fidelidade apenas. Deixe a fidelidade ser a coisa mais importante de um casal. Sem amor, nós teremos um casal infeliz. Você pode ter um marido dedicado. Sem amor, nós teremos um casamento infeliz. Você pode ter a amizade que for, o relacionamento que for. Sem amor, aquilo não presta para absolutamente nada. Porque o amor, no ambiente em que a gente vive, é o amor que nos cura. É o ambiente de amor que nos restaura. São as pessoas que nos amam de verdade, que faz a gente querer ficar mais perto dela ainda. Quanto mais amor a gente sente pelo outro, e quanto mais amor o outro sente pela gente, mais a densidade de felicidade estará ali naquela relação. Tire da relação dosagens de amor, e vocês e nós experimentaremos aquilo que é de mais ruim numa relação. O amor é tão importante que Jesus, que os apóstolos, o Espírito Santo disse através de João, o apóstolo, que Deus é amor. E aquele que não ama, não conhece a Deus. Pode ser o teólogo mais conhecedor, o abridor de igreja. Abriu 200 igrejas. Batizaram não sei quantas pessoas. Mas se tudo isso não foi feito em amor, nada disso se aproveitará. Mas Jesus reúne os seus discípulos. Estava falando com o Lucas agora, enquanto a gente veio para a reunião, que esse momento do capítulo 13, que vai até o capítulo 17 de João, eu imagino uma reunião tão densa de dramas, de lágrimas, daquilo que Jesus foi falando com eles, e chorando, todo mundo impactado com as palavras e com o momento. Pela primeira vez na reunião ali deles, Jesus tem atitudes tão íntimas para com ele, tão diferente para com eles. E lhes falam ao coração de maneira tão profunda, a ponto dele poder dizer: vocês não estão prontos para ouvir tudo, porque vocês estão muito tocados. Chega um momento também que o texto diz aqui, o texto de João 13, que Jesus turbou-se em espírito. Tamanha densidade desse momento, que ele está envolto de uma toalha. Provavelmente ali naquela reunião só tinha os homens, porque Jesus estava envolto de uma toalha, e depois ele vai enxugar os pés dos irmãos, dos seus discípulos, com a toalha com a qual ele estava cingido. Quase que como nu, uma pessoa estava nua ali, tendo uma intimidade jamais percebida nessa reunião de Jesus. E Jesus vai terminando o capítulo 13, como nós lemos, chamando os discípulos para essa relação de amor. Novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros.
Amar como Jesus amou é quase que impossível. Amar como Jesus amou é quase impossível. Aliás, ser o que Deus deseja que nós sejamos só é possível pelo Espírito Santo. Ninguém consegue fazer ou ser quem Deus quer que nós sejamos, a não ser que haja uma mediação do trabalho da Trindade em nós. Amar você é o desafio maior que existe. Amar você é o maior desafio do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos e dos seus pais, dos seus amigos, das ovelhas e dos pastores. Amar como Jesus amou é somente por uma manifestação do Espírito Santo que vai nos transformando todos os dias. E para amar como Jesus amou, nós precisamos saber de 3 coisas que Jesus sabia. Jesus não só nos dá o mandamento de amar como Ele amou, mas aqui nós podemos ver pelo menos três atitudes que Jesus, ou 3 características ou condições que Jesus sabia que era necessário ter para que Ele, Jesus, pudesse amar. Porque Jesus conseguiu amar e tem o seu amor como o modelo do amor, dos sentimentos e das relações. Porque Jesus tem essa coragem de dizer: eu quero que vocês amem como eu amei vocês. E Ele não disse: amem como Deus ama vocês. Ele não disse isso. Talvez seria muito difícil para os discípulos tocar nesse amor de Deus, porque é um amor tão divino, talvez assim, é óbvio que o amor de Deus é quase que às vezes não dá para a gente tocar. Mas Jesus diz: não, eu quero que vocês amem como vocês me viram amar. Esse homem Jesus amar. E como foi que esse homem amou o amor de Deus tão intensamente? Primeiro nós podemos ver, ora antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus. Esse capítulo 13, se você for fazer uma leitura, você vai perceber muitas vezes essa palavra sabendo Jesus. Sabendo Jesus, conhecia Jesus. Então, ora antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Sabendo Jesus que era chegada a sua hora. Versículo 3 diz assim: sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos. Esta expressão de que Jesus sabia que viera de Deus e que Ele vai voltar para Deus, e que tudo que Ele recebera de Deus, é uma demonstração daquilo que aconteceu no seu batismo. O que Jesus sabia sobre si e o que esse saber de Jesus moldou a sua identidade, de maneira que o capacitou a amar. Jesus sabia que ele era alguém amado pelo Pai. Olha aqui para mim. É muito diferente um adolescente que sabe que é amado do seu pai. Um adolescente, um filho, uma pessoa que nasceu, cresceu, amadureceu, sabendo que é amado. Sabendo que é desejado. Sabendo que é querido. Sabendo que é importante. Sabendo que quando ele chega alguém que alegra o ambiente. É muito bom quando você chega num lugar onde as pessoas gostam de você. E Jesus, esse homem que a sua identidade fora construída sobre o estigma, as marcas do amor de Deus sobre ele. Jesus, quando vai para ser batizado, quando tinha 30 anos de idade, ele foi para ser batizado. Até então, durante 30 anos, numa cidadezinha que talvez não tivesse 1000 pessoas morando lá. Lá em Nazaré, a cidade onde ele fora criado. Por isso ele é o Nazareno.
Jesus de Nazaré, um lugar de pobres, um lugar de endemoniados, um lugar que todo mundo conhecia todo mundo. Ele morou ali durante 30 anos. 30 anos, meus irmãos. E durante esses 30 anos que ele morou ali naquela cidadezinha, nunca pregou para ninguém. Não tem histórico, não tem registro que ele tivesse orado por alguém. Não tem registro de uma vida de Jesus que chamasse a atenção em detrimento dos demais moradores. Jesus é uma criança como era qualquer criança ali. Nada de especial. Precisava aprender a ler como qualquer criança aprendeu a ler e escrever. A engatear, a andar, era nada de diferente. Jesus não chamou a atenção de ninguém durante 30 anos. Ele foi na sinagoga como qualquer outro homem ia na sinagoga. Um adolescente com a sua barbicha, com seu nariz grandão, com espinha talvez na cara. Nada que chamasse a atenção. E ele vai indo, nenhuma pregação, nenhum discípulo, nenhum feito que desse para Deus falar para ele assim quando ele fosse batizado. Agora que você realizou tudo o que você realizou, este é o meu filho amado em quem eu me comprazo. Não, ele está falando para alguém que não realizou nada. Seria muito interessante Jesus ouvir do Pai, talvez no final do seu ministério, quando terminasse a obra da cruz e ele dissesse, está consumado, e morresse, ouvisse uma voz do céu que dissesse, este aí é o meu filho amado, nele eu tenho todo o meu prazer. Se fosse na cruz, Deus tivesse dito que Jesus é o filho amado dele, a gente ia pensar que o amor é fruto de uma resposta de alguém dedicada. De alguém que realiza feitos interessantes. Mas não é o caso de Jesus, que recebe do Pai essa palavra, eu amo você. Mesmo que você não tenha feito nada. Eu amo você não porque você tem obras maravilhosas para apresentar a mim. Jesus então percebe que ele é o filho amado do Pai. E essa identidade é a identidade mais importante. Veja uma mulher amada, como ela é. Veja uma ovelha amada, como ela é. A desenvoltura de uma pessoa que é amada. A liberdade que ela tem no ambiente onde ela é amada. Ela se sente a mais importante. Ela se sente tão segura, porque ela é amada. Quem é amado não trai, não é traído, não bate, não machuca, não destrói. O amor não faz dano algum no ser amado. O ambiente do amor é um ambiente de segurança, é um ambiente de encorajamento. Pessoas amadas são pessoas que acreditam porque alguém acredita nela. Por isso Jesus diz assim, eu saí do meu Pai. Tudo que eu fiz para o meu Pai. Eu vou voltar e ele viera de Deus e ele vai voltar para Deus. E ele sabe que Deus confiou tudo nas mãos de Jesus. O amor tudo confia. Então Jesus não é alguém que tem buracos na sua alma. Jesus não é alguém que estraçalhados nas suas emoções. Jesus não é alguém carente. Por isso o jovem rico pode ir embora. Ele não vai ficar em depressão aguda. Porque a responsabilidade do jovem rico é do jovem rico. E Jesus não se sentirá abandonado com desejo de morrer, porque os demais discípulos o abandonou. Por quê? Porque Jesus está pleno de satisfação, de um amor que o completa. Ele é o que é e faz o que faz por ser pleno do amor do Pai na vida dele. Por isso, ele sempre está dizendo, eu aprendi do meu Pai. O que eu falo foi o meu Pai que ensinou. Ele tem uma relação de satisfação, tanto do Pai para com a vida dele,
quanto a vida dele para com o Pai. Como é possível amar como Jesus amou? Quando você entender que você é plenamente amado. Que você é plenamente amada. Olha aqui para mim, por favor. Os buracos da sua vida, os rasgos emocionais da sua vida, o sentimento de insegurança da sua vida, que você vai sentindo pela vida, por falta de amor equivocado que você recebeu, de rejeição, de abandono, de insatisfação, de críticas, de gente que olha para você e não vê nada bom. E parece que a sua alma, o seu coração, a sua vida é cheia de rasgos, de penetrações assim, na sua alma e no seu coração, que não lhe dá coragem, que não lhe dá força e que não lhe dá condições de amar ninguém. Porque há dentro da gente uma espécie de um buraco insaciável de sentimentos. Você só conseguirá amar como Jesus amou o dia que você se sentir plenamente satisfeito em Deus. Não haverá nenhum empecilho para você amar. Só é possível amar o dia que você crê que você é plenamente amado por Deus. E olha aqui, você acha que Deus ama você igual seu pai ama você. Se você passar de ano, eu vou te dar uma bicicleta. Você acredita que Deus ama você baseado na sua performance. Você acredita que Deus ama você até que você, se você consegue atingir determinados padrões de fé, de dedicação. Não, Deus ama você. Deus não tem crise de amor para com a gente. Deus ama você tanto quanto amou Jesus. Deus nos ama. E à medida que eu estou pleno, eu conheço, eu confio, eu acredito que eu sou alguém amado por Deus, então eu vou conseguir fazer a segunda coisa que Jesus sabia. Primeiro, Jesus sabia que ele era de Deus, que Deus era a sua satisfação, que ele vem de Deus, que ele é de Deus, que ele volta para Deus, que tudo que ele faz, Deus é o centro. Ele é amado pelo Senhor, pelo Pai dele. E aí então, você e eu teremos condições de fazer a segunda questão. É que Jesus, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou até o fim. Tendo amado os seus que estavam no mundo, versículo 1 ainda. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou até o fim. Jesus sabia quem eram as pessoas que ele amava. Interessante as bodas, né? Bodas de ouro que fala, né? Bodas de ouro, bodas de prata, bodas de bronze, né? Interessante, bodas de ouro é quando a pessoa tem quanto tempo de casamento? Quem faz bodas de ouro, quantos anos de casamento a pessoa tem? 50 anos de casamento. Imagine, irmãos. A pessoa que tem 50 anos de casamento e olha para sua senhora, a mulher que tem 50 anos de casamento e olha para aquele senhor e diz assim: eu amo você. Aquele amor não é um amor iludido, diferente talvez daquele rapaz de 18, 20, 22 anos. Daquela moça de 17, 20, 23 anos, que está tomada de paixão, de amor, por aquele rapaz que ela não conhece muito bem, que ela não morou com ele, não teve uma relação de ter que perdoá-lo ou perdoá-la. É uma relação ainda tímida, inocente, virgem, que não passou pelas ventanias da vida, que não sofreu agruras, que não teve amassos, que não teve dificuldades, que não teve que chorar durante a noite. Aquele adolescente, aquela moça, aquele rapaz que estão namorando, estão ainda embevecidos, embebedados, vamos assim dizer, pela beleza externa, pela cor dos olhos, pelo tamanho do cabelo, pelo jeito de andar, pelo jeito do rosto, pelo desenho do corpo. Mas agora com 50 anos de casamento, em que as rugas estão na cara, os cabelos já caíram, né, o meu irmão Irã? O cabelo caiu,
tem que colocar um óculos dessa grossura na cara, a barriguinha tem as suas estrias, a gente não tem a beleza que tínhamos quando éramos rapazes e moças. Agora é uma mulher que já teve os seus 3, 4 filhos, que já é vovó, os seios caíram. O sofrimento talvez que teve que amputar a perna do rapaz. Talvez veio o câncer. Talvez veio o desemprego. Talvez a escassez lhe bateu a porta. Talvez o adultério entrou, sambou ali naquela vida, naquela história de casamento. E agora aquele casamento, ou o segundo casamento, e aí aquela pessoa que olha para aquele moço nas bodas e diz, eu amo você, como ele está dizendo aqui, tendo amado, amou. É um amor que sabe que aquilo, que o amor agora, depois dos 50 anos de casado, não é um amor baseado na ignorância. Ele sabe quem é a pessoa que ele diz amar. Conhece os defeitos, sabe o que o entristece, sabe a dor que foi manter essa relação de amizade, de casamento, de vida. É isso que está dizendo aqui, nesse ponto número 2. Que Jesus sabia quem era a pessoa que ele amava, tendo amado os seus que estavam no mundo. Irmãos, nós temos um desafio muito grande para vencer. É amar pessoas idealizadas. Aquela pessoa que você tem na sua cabeça. O filho que você gostaria que seu filho fosse. A igreja que você gostaria que a sua igreja fosse. O ministério que você gostaria que aquele ministério fosse. O pastor que você gostaria que aquele pastor fosse. O tipo de ovelha que a gente gostaria que as nossas ovelhas fossem. São pessoas que nós idealizamos, que nós projetamos para nós. Eu queria que você fosse assim. Mas já que você não é assim, eu não consigo dar o meu amor para você. Eu não sabia que você era desse jeito, porque se eu soubesse que você era desse jeito, eu não teria me casado com você. Eu não teria vindo para cá. Se eu soubesse que a igreja era assim, parece assim que no papel, na propaganda de vocês pela internet, na pregação, ou ouvindo alguém falando de vocês assim, eu pensei que vocês eram de um tipo, mas agora convivendo, parece assim, não sei se gostei. Mas o amor de Jesus é sabendo Jesus quem eram as pessoas que o traía. Ele sabia quem era o traidor. Ele sabia quem era aquele que, ele diz, nem todos de vocês são limpos. Jesus não estava enganado a respeito das pessoas que ele amava. Quando você decidir amar como Jesus amou, eu e você precisamos aprender que as pessoas que nós vamos amar não são pessoas amáveis. Não são pessoas assim que é fácil amar. Não é assim um amor de Hollywood. Já viu o amor de Hollywood? Dos filmes e das novelas. É um homem bonito, uma mulher bonita, um fundo musical interessante, uma história, um olhar. E você olha e os dois vêm de câmera lenta. Na praia, né? Já viu na praia correndo, e ela a moça correndo, os cabelos balançando, né? A gaivota passando. Aquele homem, né, com aqueles músculos, ou aquele rapaz com aquele cabelo, e ele pega você e tchá, e vem a musiquinha. Não. Deus ama pessoas que estão no mundo. E sabe, as pessoas que estão no mundo são gente muito difícil de ser amadas. Quando a gente sai quando o evangelho entra no coração da gente e Deus fala assim, agora eu quero que você
seja como eu sou. Que você, agora eu não vou ficar mais aqui, eu vou embora. E agora é você. Quem garante que aquela mulher que foi apedrejada não voltou? Quem sabe? Ninguém sabe, a Bíblia não diz. Mas será que não voltou? Porque na história da fé, quantos não voltaram para trás? Quem garante que aquele filho que pegou tudo do pai, a herança, gastou tudo, voltou leso, sem nada, volta para o pai? Talvez a mente de muitas famílias diria, não o receba, porque quem garante que ele não vai fazer de novo? Porque olha a cara dele. Será que ele não é um cheirador de maconha, um fumador de maconha? Eu nunca sei se maconha cheira ou fuma, né? Será que não é um drogado, um bebum, uma pessoa? Será que você vai investir de novo na vida dessa pessoa? Será que ele não vai querer ir embora de novo com as quengas dele? Será que ele está falando a verdade? E aí o amor de Jesus é o único momento, é o único lugar, é a única condição de gente desgraçada encontrar novamente a graça. Somente a igreja de Jesus e os discípulos de Jesus têm para dar para um mundo perdido o que o mundo perdido precisa. Ninguém mais tem condições, nenhuma ONG, nenhuma assistência social, nenhum tipo de governo pode fazer pelo pecador, pelo moribundo, pelo safado, pelo drogado, pelo assassino, por aquele que a gente tem que perdoar 70 vezes 7. Só os discípulos de Jesus. Porque os discípulos de Jesus amam não no engano. A gente não está ajudando aqui pensando que essa pessoa vai responder, acreditando que ela agora vai mudar. Amar como Jesus amou é amar sabendo quem é que nós estamos amando. Ele sabia de Judas. 3 anos investido em Judas. 3 anos. Confiou em Judas. Colocou o lugar de maior confiança, que era cuidar do dinheiro da equipe, para Judas. Judas viu coisas impressionantes na vida de Jesus. Jesus depositou naqueles 12 homens a responsabilidade de trazer o evangelho para toda a história humana. Aquele moço foi amado, mas Jesus sabia que ele era o traidor. Como é que Jesus coloca a bolsa na mão de alguém que ele sabe que rouba? Como é que Jesus confia uma palavra tão poderosa a Pedro que ele sabia? Pedro diz, Senhor, nunca te negarei. Ele diz 3 vezes, o galo cantará antes que você me negue, Pedro. Não é assim, eu te amo, sabendo, eu sei quem você é. Eu amo você, mas eu estou sabendo das suas mentiras. Eu amo você, mas eu sei dos seus pecados. Eu amo você, mas eu sei da sua indiferença, da sua rebeldia. Eu amo você apesar da sua fraqueza. Eu amo você e eu sei que você tem tendências. Eu amo você e eu sei que a sua postura diante dos outros é uma, mas dentro é outra. Eu amo você e sei dos seus fracassos, das suas limitações. Nessa manhã eu estava orando lá na cozinha da minha casa, lembrando do dia do batismo que eu fui batizado. 15 anos, irmãos. Aquela experiência que eu tive com o Espírito Santo. E eu falei, Senhor, eu era um menino de 15 anos, agora eu sou um homem quase ancião, de 54 anos. Oh, meu Deus, tem misericórdia da minha vida. Eu sei que era ter um coraçãozinho inocente, que não conhecia nada. Agora eu tenho 54, eu conheço tudo da igreja. As coisas boas e as coisas muito ruins da igreja. Que quer esfriar o meu amor, minha fé, minha dedicação. Deus sabe quem é que Ele está amando.
Você não amará seu marido, sua esposa, seus filhos com outro amor que seja realmente um amor legítimo e que funcional, a não ser que você tenha um amor consciente. Consciente de si, que sabe que é limitado no amor. E consciente do outro, que também você sabe que é limitado naquilo que você gostaria que ele fosse. Quero que você ame como eu amei. Terceiro lugar, para concluir. Jesus sabia a que fim chegaria amando. Jesus sabia que, versículo 13, 1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Lindo isso, não? Lindo isso, não? É um amor que não vacila. É um amor que não esgota. É um amor que não tem remendos. É um amor que não tem fraquezas. É um amor que não diminui. É um amor que não esfria. É um amor que não tem crise. Amor até o fim. E que fim se levou o amor de Jesus? Seria muito bom, né? Se os 12 discípulos dissessem assim: pode colocar 12 cruzes lá. E as irmãs viessem: não, pode colocar mais cruz lá. Nós vamos morrer com ele. Aí chegasse o gadareno, falou: não, pode colocar mais uma cruz aí. Eu vou morrer com ele. Chegasse a mulher que ia ser apedrejada e disse: pode colocar a minha. Eu também vou morrer com ele. Mas não foi assim. Todo mundo fugiu. O fim da cruz não foi um reconhecimento de todo Israel, dizendo: agora sabemos que tu és de Deus, porque como pode um homem ressuscitar um outro homem depois de 4 dias morto? Imagine, Jesus chega diante da tumba de Lázaro, 4 dias. Eu estava fazendo uma pesquisa assim, bem da ignorância minha mesmo, não sou médico, talvez um médico poderia falar muito melhor do que eu, claro, sobre isso. Mas eu estava fazendo uma pesquisazinha assim, rapidinha. O que acontece com os nossos órgãos internos depois de 4 dias de morto? Irmãos, quando Jesus chega naquela tumba do Lázaro e diz: Lázaro, vem para fora. Quanto tempo? Lázaro, vem para fora. 5 segundos? 3 segundos? Em 3 segundos, todo o organismo dele foi regenerado. Ao ouvir o som da voz de Jesus, entrar naquele corpo e aquele corpo reviver. Que poder! Todos os discípulos viram isso, mas todo mundo foi embora. Veio para que era seu e os seus não o receberam. Que farei com ele? Crucifica. Às vezes a gente pensa que dedicar amor aos outros, a gente vai receber no final, naquela vida que você dedicou ao seu filho, um filho que honra o pai. Não necessariamente. Não necessariamente. Você cuida da filha a vida inteira. Ela some depois, não faz nada para você, não reconhece você. Amar o outro não é uma negociação para ver o que eu vou ganhar depois que eu amar. Amar como Jesus amou é a condição de amar sem receber nada em troca, muito pelo contrário. O amor de Jesus o levou à cruz, a ser espancado, a ser odiado, a ser rejeitado, a ser alguém desprezado. Seus discípulos foram embora. Jesus diz: eu quero que você ame assim, para que você, quando for evangelizar, levar o evangelho para as pessoas, você vai ver gente perdida, gente que não sabe que está perdida,
Gente que não sente que está perdida. Gente que não sabe mais fazer a diferença. Já viu aquelas pessoas que trabalham com gari, naqueles caminhões? Né? Aqueles caminhões que pegam lixo. É quase insuportável você andar num carro, a pé, de bicicleta, seja lá com o que for, atrás de um caminhão daquele, com aquele cheirume caindo. Mas é capaz daquele gari segurar um bicho morto pela mão direita e com a mão esquerda ele está comendo um pedaço de bolo. Porque ele está tão acostumado com o mau cheiro. E mau cheiro para ele e cheiro gostoso não faz a menor diferença mais. Famílias que não sabem mais o que é respeitar. Pessoas que não sabem mais ficar de pé. Acredita que andar como um bicho e viver como um bicho é o jeito normal de viver. Até que chegue um discípulo, uma discípula de Jesus para ajudá-la a endireitar, para ajudá-la a ficar de pé, para ajudá-la a crer que ela tem que viver com dignidade, do jeito certo. Só a igreja de Jesus pode pregar o evangelho assim. Porque só os discípulos de Jesus experimentam um amor incondicional. Só os discípulos de Jesus sabem e oram assim: ó Deus, ser propício a mim, miserável pecador. E quando a gente olha para um outro pecador, a gente não olha com nojinho. A gente não abraça com nojinho. Ô irmãos e irmãs, sem que nós sejamos banhados no amor de Deus, é impossível ser uma esposa, um marido, um filho, um pastor, um amigo, um patrão, um empregado. Um ser humano que vale a pena ser. Só é possível ser um ser humano que faz diferença no mundo se a gente for banhado pelo amor de Deus em nós. Que a gente faz assim: isso é um buraco sem fundo. Mas eu tenho amor em abundância. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Todos os recursos que Deus dá pra gente, a gente é inesgotável. É inesgotável. O perdão, a misericórdia, a compaixão. Eu queria orar por você nessa noite. Para que eu e você possa amar como Jesus amou. Deus amou pessoas reais. Pessoas sem as máscaras. Pessoas sem projeções. Pessoas não idealizadas. Amar pessoas reais. Amar gente como a gente é. Só o amor de Deus. Nisto conhecemos o amor de Deus, em quem Cristo deu a sua vida por nós, e nós também devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Olhe para o irmão que está perto de você. Dá uma olhada nele. Você acha que ele é uma florzinha, né? Não, esse irmão aí, misericórdia. Essa irmã aí, irmão, pergunta para o marido, para a esposa, para o filho. Isso aí é difícil. É difícil, irmão. Né, Laine? É difícil. Olha assim para Giovana, olha que princesa, isso é um doce. Irmão, depois de 30 anos você vai ver. Viu, Mateus? Você vê assim o Juscelino, né? Todo. Vai conviver com o Juscelino, pergunta a esposa dele para você ver. Amar você é muito difícil, irmão. Amar você no dia bom é bom. Amar você que é legalzinho é bom. Amar quando a gente é amado é muito bom. Mas amar, o desafio do amor, a Bíblia diz: o amor é sofredor. Se você não quer sofrer, então você não vai amar. Porque se você quer experimentar relações de amor, é experimentar sofrimento, paciência, longanimidade, bondade. Ter o outro superior a si.
não querer ganhar, não querer lucrar. Tão difícil, irmão, tão difícil. Por isso o amor de Deus é derramado no nosso coração, pelo Espírito Santo que nos ajuda a amar. Ame. Talvez você está precisando de doar esse amor para gente aí agora que só te faz sofrer. De gente que te machuca com as palavras. De gente que não te respeita. Tudo que eu estou falando aqui tem aspas no meio, viu, irmão? Deixa o Espírito falar no seu coração. Deixa o Espírito mover dentro de você. Talvez você precisa morrer para que alguém possa viver. Você não vai restaurar ninguém viva. Você só vai restaurar se você ir para a cruz. Se você abrir mão e você levar os seus direitos para a cruz. Se permitir ser crucificada com Cristo. Para que a gente possa dizer, não mais vivo eu, Cristo vive em mim. E a vida que eu agora tenho na carne, eu tenho na fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. A igreja só pode amar se ela for crucificada. Você, marido, só pode amar se for crucificado. Por isso a igreja é tão necessária neste mundo. Porque a igreja, ela não só vê o sacrifício da cruz, mas ela é incluída no sacrifício. De não viver para si mesmo, para não se agradar a si próprio. Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus, brilha a tua luz através da nossa vida. Clareia, Senhor. Clareia o lar de muita gente que está na escuridão. Clareia o coração e a alma de muita gente que está em sofrimento, porque está convivendo em um ambiente de desamor. Clareia, Senhor, este mundo através de uma igreja quente, aconchegante, de discípulos teus que experimentam de ti um amor perfeito. Ah, Senhor. Ah, Senhor Jesus. Nessa noite toca os corações. Toca, Senhor, situações aqui, meu Deus, de aflições. Toca, Senhor, situações e histórias de machucaduras. Senhor, penetra esse lugar de escuridão que fere, que é indiferente, desrespeitoso, humilhante, cruel. Ah, Senhor, só o amor de Deus pode restaurar. Só o amor do Senhor pode mover corações frios. Só o Teu Espírito Santo em nós, para quebrar a dureza do nosso coração. Ensina-nos a amar gente não amável, Senhor. Oh, Pai, em Teu nome, Senhor. Você pode ficar de pé e cantar essa canção. Através de mim, clareia, Jesus. Através de mim, Jesus, clareia. Vou brilhar a minha luz, eu carrego a luz de Deus. Através de mim, Jesus, clareia. Através de mim, através de mim, Jesus, clareia. Através de mim, Jesus, clareia. Vou brilhar a minha luz, eu carrego a luz de Deus. Através de mim, Jesus. Vamos dar as mãos uns para os outros. Mais uma vez, através de mim.
através de mim, Jesus clareia. Através de nós, Jesus clareia. Vou brilhar a minha luz, eu carrego a luz de Deus. Através de nós, Jesus clareia.